Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro será ouvido no STF por críticas a Moraes em áudio. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, comparecerá ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta sexta-feira para esclarecer críticas feitas à Polícia Federal e ao ministro do STF Alexandre. Basicamente, dois fatores que podem anular a delação de Mauro Cid, que são eles: a perda de credibilidade do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e o vício de voluntariedade. O que significa isso do ponto de vista legal? Quando você fala em perda de credibilidade, isso significa que quando Mauro Cid fala, por exemplo, das ações de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal e dessa investigação, da condução em si, mostra as discordâncias com a investigação, isso afeta diretamente a credibilidade do militar. E isso pode colocar em jogo, em risco, a delação premiada dele. Conforme revelado em áudios divulgados pela revista Veja. Mauro Cid, figura central nos áudios vazados, será ouvido pelo desembargador Ayrton Vieira, que atua no gabinete do ministro Moraes. A audiência está agendada para as 13 horas e contará com a presença de representantes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Os áudios em questão levaram a Polícia Federal a considerar a anulação do acordo de delação premiada de Cid, com a decisão pendente até que os investigadores ouçam suas explicações. Caso o acordo seja revogado, Cid arrisca perder os benefícios anteriormente concedidos, além de enfrentar a possibilidade de retorno à prisão. Mas também há um elemento que se chama de perda de voluntariedade. E aí, esse vício no processo legal, ele acontece quando basicamente você que está firmando uma delação premiada não faz um depoimento voluntário. Você é coagido a fazer aquele depoimento. Sem esse elemento voluntário por parte do delator, a delação premiada estaria em risco. Então, qual é a expectativa dos juristas com quem eu e o Pedro Venceslau conversamos? Que uma audiência com o juiz seja realizada agora e Mauro Cid seja questionado. Este áudio, de fato, é seu? Em sendo seu, você mantém as afirmações que você fez durante essa conversa com supostamente um amigo? Se Mauro Cid responder sim para as duas perguntas, grandes chances, segundo os juristas, dessa delação premiada ser anulada, Elisa. Pois é, mas aí a gente até volta aqui uma casinha para a gente poder compreender o que a Débora Bergamasco traz para a gente de apuração em relação à PF. Porque isso que o Pedro nos traz de interpretação é o olhar dos juristas, caso seja verdade, comprovado tudo isso que foi publicizado e vazado. Porém, o que a Débora Bergamasco soube? Que fontes da PF dizem que, ele não foi pressionado a nada. E mais, né, Débora? Nós gravamos, está tudo gravado a delação. Se isso eventualmente for necessário, a gente tem um registro, ou seja, tem um fato para embasar essa derrubada de suposição, né, Débora, de que ele teria sido pressionado. Exatamente. Nossa apuração, bom dia, Elisa, bom Pedro, dia. Basília e a todos que nos acompanham. A nossa apuração a gente dividiu aqui em duas frentes, tá? PF e ministros do Supremo, porque no fim das contas, quem é que vai analisar se essa delação continua válida ou não? O Supremo, né? E a PF vai sustentar ali a maneira em que essa delação foi obtida. Agora, importante dizer, seria obviamente surpreendente se essas fontes da Polícia Federal dissessem: olha, realmente teve pressão, nós obrigamos a falar o que ele não queria. Então, óbvio, né, que mesmo em off conversei com fontes da Polícia Federal, mas que disseram o seguinte: não teve pressão, ele se dispôs a falar, ele contou o que ele queria, o que ele sabia, nós fomos perguntando, porque é um interrogatório, né? Porém, tudo isso está filmado. É fácil de provar que durante o depoimento não houve pressão. Então, a gente tem que analisar o seguinte: de fato, tudo está filmado, foi presenciado, inclusive, pelos advogados do Mauro Cid, tudo está filmado e é fácil de checar. O que fica de interrogação até chegar ao momento da delação, né, em que ele sentou na frente ali dos investigadores e começou a falar. E foram várias horas, né, para você fazer uma delação, vários vídeos, mas até chegar ali, houve pressão? Né? Como provar isso? Então, isso é um fato. A PF diz:
não houve pressão, ele falou o que ele quis, como ele quis e quando ele quis. Temos todas as gravações, mas reconhece que o seguinte, já teve impacto o vazamento desses áudios com essa reportagem da revista Veja, já trazem um certo prejuízo na narrativa, porque, olha, me disse o seguinte, as redes sociais bolsonaristas já estão reverberando mais essa mentira, me disse fonte importante da Polícia Federal. E a nossa apuração também com ministros do Supremo com quem eu conversei agora pela manhã. Me disseram o seguinte, é preciso ouvir de que se trata esse áudio, do que ouvir como foi, em que circunstâncias, se é ele mesmo e tudo mais, investigar o que aconteceu, porque ele disse isso, e se ele, mas a princípio, a priori, o espírito ali, o entendimento do Supremo, de ministros do Supremo com quem eu conversei, é de que não tem havido pressão. Não acreditamos em pressão. Foi o que me disseram fontes do Supremo Tribunal Federal, ali dos ministros ouvidos por mim. Nos áudios, então, Cid expressa críticas à condução das investigações pela Polícia Federal, sugerindo que a instituição tinha uma narrativa pronta e não estava interessada na verdade dos fatos. Ele também faz comentários sobre a autoridade de Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro é a lei e tem o poder de prender e soltar conforme sua vontade. Em resposta, a defesa de Mauro Cid enfatizou que as gravações ocorreram em um contexto de desabafo pessoal e que ele não questiona a integridade das instituições envolvidas nas investigações. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, sobre Moraes. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu fico ao que acontece. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos pra você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente o Alexandre de Moraes na casa do Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Vamos para a notícia dessa sexta-feira. Ele hoje será ouvido no gabinete de Alexandre de Moraes. Queria que você trouxesse essa informação para a gente, Carla, que vocês conseguiram apurar agora. Ele será ouvido por causa desses áudios ou isso já estava marcado? Bom dia. Bom dia, Fabiola. Então, na verdade, agora, o próximo capítulo, a resposta que a gente vai ter em breve, talvez, quem sabe até hoje, é se esse acordo de delação do Cid vai continuar em vigor ou não. Por quê? Ontem, na hora que a revista Veja e a gente também divulga esses áudios, e mostrando essa conversa que a gente não sabe com quem, mas uma conversa que explicita, né, uma narrativa, inclusive, que ecoa muito no universo bolsonarista. Então, ou seja, é factível a narrativa do Cid no universo que ele está acostumado. Ele vai falar de perseguição da Polícia Federal e vai falar de Alexandre de Moraes. Mas ele está com medidas restritivas, ele está num acordo de delação. Então, ele quebra, com essas falas, uma série de cláusulas, segundo algumas pessoas ali com acesso à investigação. E aí, conversando com o pessoal ali da Polícia Federal ontem à noite, para saber como é que vocês estão vendo a gravidade desses áudios.
primeiro, tem essa questão de atestar a veracidade mesmo dos áudios e entender o contexto, tudo bem, mas os áudios existem e eles pegaram muito mal ali na Polícia Federal e no entorno da investigação, a ponto de sim, eles já admitirem ontem à noite de que eles iam rever esse acordo, que ele poderia sim ser revogado. E aí, aí tem uma discussão que depois até eu sei que vocês vão discutir mais juridicamente, né? Falando da esfera política, há uma conversa com Alexandre de Moraes nesse sentido, de que, olha, a Polícia Federal pode ir na direção de rescindir essa delação do Cid por conta desses áudios, sim, e aí passaria isso ao Alexandre de Moraes para dar o aval. O que a gente tem hoje de concreto factual? O gabinete do ministro Alexandre de Moraes oficializa aí, divulga à imprensa de que chamou o Cid mesmo, agora às 13 horas, no seu gabinete. Nem é Moraes que vai ouvi-lo, ele coloca lá o seu juiz desembargador para ouvir o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele vai perguntar sobre esses áudios, Fabíola. Se ficar comprovado de que Cid, vamos lá, omitir... além disso, a gente tem a cobertura do UOL em relação a esse material do Cid tem sido muito bem feita, destacando aqui a Guirri Talento, Graciliano Rocha, que mostraram, por exemplo, já há um tempo, que a polícia desconfia nesse acordo de delação se o Cid omitiu algumas coisas. Então, aí vai ter uma outra questão, né? Olha, eles vão também pressionar para saber se ele está cumprindo o acordo de delação também, quando ele está dizendo, eles não querem saber a verdade. Ué, você não disse a verdade para a gente? Ele tem que dizer a verdade. E aí eles querem ver se conseguem pegar contradições aí no depoimento. Para encerrar, Fabíola, você colocou no começo do programa o que a defesa do Bolsonaro vai fazer com isso, né? E como que a defesa do Bolsonaro deve se comportar. Hoje, o advogado Fábio Van Garten e assessor do Bolsonaro já foi às redes sociais aí dizendo, olha, é muito estranho esses vazamentos e essa suposta pressão e tal. E eles vão pedir o que eles vêm pedindo já há um tempo, insistir. Tem duas coisas, né? Uma que é só bater na pedra mesmo, já sabendo que a resposta é não, que é pedir para Alexandre de Moraes se colocar fora do caso e tal. Essa daí eles acabam pedindo sempre, mas já sabem que não vão ser aceitos. E aí o que eles pedem, não só o advogado de Bolsonaro, mas o advogado de outros integrantes envolvidos nessa questão do golpe, né? O acesso a tudo que Cid falou. Então, assim, as gravações oficiais, né? O que Cid disse à Polícia Federal oficialmente na sua delação. Isso é material que compõe os autos do processo. E os advogados de defesa do Bolsonaro e dos outros integrantes desse grupo aí querem ouvir tudo que Cid disse oficialmente à Polícia Federal. Então, a defesa, né, as defesas devem trabalhar no sentido de tentar levantar o sigilo dessas informações da delação da PF. Porém, uma delação, Fabíola, que está correndo um sério risco de ser anulada, e aí a gente tem que ver como é que as investigações desse caso voltam e que pé que elas ficam se caso isso venha a acontecer. Qual é a sua opinião sobre as críticas feitas por Mauro Cid à condução das investigações pela Polícia Federal e ao papel do ministro Alexandre de Moraes no STF? Você acredita que os áudios revelam uma questão séria sobre a imparcialidade das instituições envolvidas ou considera que são apenas expressões de frustração em um momento delicado? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. O episódio envolvendo Mauro... No Live CNN, a defesa não confirma a autenticidade desse áudio, né, do conteúdo dessas informações, mas, ao mesmo tempo, minimiza o vazamento, minimiza o que foi dito, né, diz que não prejudica em nada a investigação. Essa é, claro, uma estratégia para que Mauro Cid não saia como o maior prejudicado desse vazamento. Até aqui, o que a gente tem de análise, ouvindo as diferentes fontes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal, pode ter sido um grande tiro no pé, porque ao contrário do prejuízo à investigação, quem pode sair mais queimado dessa história é o próprio delator. E aí é que eu queria chamar a atenção para alguns pontos de análise. A gente está falando de uma investigação sobre atos antidemocráticos, tentativa de golpe no país. Aí vem o vazamento de um áudio do delator, o principal delator deste caso, atacando o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, né, fazendo críticas aos métodos de investigação. E
é um ponto muito sensível, porque ele coloca dúvidas sobre o que a Polícia Federal está fazendo, quais foram os procedimentos adotados no caso dele e dos demais depoimentos. Uma outra contrariedade, este caso está todo sob sigilo, né? Alguns depoimentos, né? 27 depoimentos saíram, mas a delação mesmo está sob sigilo. As próprias defesas, né, dos acusados reclamam disso, que não tem acesso à integralidade deste processo. Então, o caso está sob sigilo e o delator está no varejo, falando sobre o caso em grupos de WhatsApp. Então, por essa construção da peça, né, desse quadro aí, a gente vê que é Mauro Cid que vai sair mais prejudicado se confirmada a autenticidade desses áudios, até muito mais do que a investigação. Então, ato contínuo, logo que veio o vazamento desses áudios pela revista Veja, todas as fontes dessa área da investigação dizem: agora é Mauro Cid que vai se dar mal e terá que explicar, não sobre os fatos, porque a investigação não tem dúvidas dos procedimentos adotados e das informações delatadas por Mauro Cid, porque tem outras provas. O que Cid terá que esclarecer é o que ele pensa sobre a investigação e chegou a, supostamente, reproduzir isso num áudio. Então, a dúvida aí não é num sentido de depoimento para que ele encaixe novas peças na investigação. É um autoesclarecimento, né? Para que ele mostre para a investigação que não está fazendo, até uma expressão utilizada pela Veja, jogo duplo. Porque se isso ficar confirmado, aí você vai ter toda essa exposição dos fatos, o que já foi evidenciado pela delação em prisões, buscas e apreensões e outras provas também que foram produzidas, tudo exposto, mas o prêmio da delação cai por terra. Então, por isso, agora, toda esta preocupação. Se ele vai ser ouvido, o Pedro destacou que, de acordo com os juristas, o procedimento comum é que o juiz, né, do caso, o juiz que faz aí a instrução do caso, possa ouvir o Mauro Cid para que ele esclareça o conteúdo destes áudios. Se assim ou de outra forma, a gente ainda não bateu o martelo, ainda não tem fonte oficial dizendo para onde vai o Mauro Cid agora. O fato é que os advogados estão preocupados e a gente tem que observar quem ganha com este vazamento. A ideia era reforçar uma tese de perseguição, reforçar uma fragilidade na investigação, prejudicar um enredo, né? Prejudicar a conclusão do que a Polícia Federal tem investigado. Porque a polícia, além de apurar os fatos e trazer provas para tanto, ela também serve para diferenciar o que é verdade do que é mentira. Na hora que os investigados, por meio do seu delator, dizem: olha, tá vendo? Eu fui forçado a dizer isso. É uma briga que vai além dos processos, é uma briga de narrativa para dizer qual a história que ficará no fim disso tudo. Ou seja, ainda que a polícia investigue e que o Supremo julgue, condene, prenda, sempre vai ter essa dúvida ou esta falácia de que não... O episódio envolvendo Mauro Cid destaca-se em meio às tensões políticas no Brasil, especialmente relacionadas às investigações conduzidas pelo STF. O comparecimento de Mauro Cid ao STF para prestar esclarecimentos marca mais um capítulo na controvérsia sobre a condução das investigações no país, ressaltando a importância do debate em torno da independência das instituições e do devido processo legal. A oitiva promete lançar luz sobre as questões levantadas pelos áudios, enquanto o país aguarda desdobramentos sobre o futuro do acordo de delação premiada de Cid.